Bom, galerinha, continuando o que a gente vinha falando, né? Vamos aqui fazer uma revisão sobre o que falamos por último na aula passada, não é verdade? Bom, na aula passada, a última coisa que falamos foi sobre ácidos formados, né, por meio da desidratação de outros ácidos. O que eu estou querendo dizer aqui? Porque, por exemplo, se nós temos um ácido e esse ácido ele pode formar outro por desidratação, só um momentinho aqui. Se o nosso ácido ele pode formar um outro ácido por desidratação, a gente diz que esse ácido é um ortoácido, não é isso? Ou seja, o exemplo que dei aqui foi do ácido fosfórico, o H3PO4, não é isso? Quando a gente tem o ácido fosfórico nessa forma, o que acontece? A gente pode tirar dele uma molécula de água, certo? A gente pode extrair do ácido fosfórico uma molécula de água. E quando a gente extrai uma molécula de água, a gente vai ter o quê? Ó, a H3 menos H2 vai sobrar H. P menos nada vai sobrar o P. E O4 menos O vai sobrar o O3, certo? Então, o que acontece? A gente tem um ácido e este ácido aqui, ele liberou, ele formou um outro ácido, que é o HPO3, por desidratação. O que significa desidratação? Significa tirar água, perder água, não é isso? Então, o ácido em que a gente retira a molécula de água, né, o ácido em que a gente gera outro por desidratação, o ácido de origem, ele é chamado de um ortoácido, certo? Então, observe o que está escrito aqui, ó. O que o orto indica? Indica que o ácido em questão pode gerar outro por desidratação, né? Então, se o H3PO4 ele pode gerar um outro ácido, se o H3PO4 ele pode gerar um outro ácido por desidratação, este H3PO4 ele pode ser considerado como um ortoácido. Observe aqui, ó, o prefixo orto pode ser omitido. Então a gente fala o nome do ácido com ou sem o orto, certinho? Ou seja, o ácido que a gente está falando aqui, o H3PO4, ou ele é chamado de ácido fosfórico. Por que fosfórico? Porque se a gente for calcular o NOx do fósforo aqui, o NOx dele vai ser referente a uma espécie que termine com ico. Por quê? Ó, o NOx do hidrogênio é mais um, não é isso? Vou fazer aqui o H3PO4. Ó, vamos achar o NOx do fósforo no H3PO4. O NOx do hidrogênio é mais um. O NOx do oxigênio é menos 2. E o NOx do fósforo é X porque a gente não sabe. Então, mais 1 vezes 3, mais 3. Menos 2 vezes 4, menos 8. E o somatório das cargas tem que ser igual a zero. Portanto, o nosso X aqui, ó, neste caso, o nosso X ele vai valer mais 5. E quando o NOx do elemento central vale mais 5, a terminação aí é ico. Então, este ácido aqui, ó, ele é o ácido fosfórico, beleza? Se ele é um ácido que pode gerar outro por desidratação, né? Se ele é um ortoácido, a gente pode chamar ele também de ácido ortofosfórico ou simplesmente de ácido fosfórico. Por quê? Porque o prefixo orto, ele pode ser omitido. Beleza? Galera, e o que acontece com este ácido que foi formado, o HPO3? Né? Como é que a gente pode dar nomenclatura para este ácido que a gente tem aqui, ó, o HPO3? Né? Qual seria a melhor nomenclatura? Ora, se este ácido ele é proveniente da desidratação de uma molécula de ácido orto, a gente pode falar que ele é um ácido meta. O que meta está dizendo aqui para a gente? Ó, indica que o ácido em questão pode ser encarado, né? Ou seja, esse ácido que a gente está falando aqui, ó, o HPO3,
né, o ácido em questão ele pode ser encarado como proveniente, né, como oriundo, como se ele tivesse vindo, né, originado da retirada de uma molécula de água de um ácido orto. Então a gente tem o nosso ácido orto aqui, e deste ácido orto a gente retira uma molécula de água, não é isso? Dessa desidratação, dessa retirada de uma molécula de água, a gente forma aquilo que chamamos de um ácido meta, né? Então o HPO3 ele pode ser, né, nomeado como sendo ácido metafosfórico. Já o prefixo meta ele não pode ser omitido, ele é obrigatoriamente, né, necessário na nomenclatura. Então, galera, o HPO3 ele pode ser, né, nomeado como ácido metafosfórico. Beleza? Por quê? Porque ele vem da desidratação de um ácido fosfórico, tá bom? Ou o ácido ortofosfórico. Agora, queridos, quando a gente retira uma molécula de água, vamos aqui para o prefixo meta, certo? Quando a gente, desculpa, o piro, né? Vamos aqui para o prefixo piro. O que acontece quando a gente tem um ácido piro? De onde é que este ácido surge? Este ácido, pessoal, ele vai surgir quando a gente tira de duas moléculas de ácido orto, nós temos dois ácidos orto, e desses dois ácidos orto, nós retiramos uma molécula de água, né? Então, o que piro indica? Indica que o ácido em questão pode ser encarado como proveniente da retirada de uma molécula de água de duas moléculas de um ácido orto, certo? Então, se nós temos um ácido orto, qual que é o nosso ácido orto? Não é o H3PO4? Sim. Então, para a gente chegar no nosso ácido piro, a gente tem que tirar uma molécula de água de duas moléculas do ácido orto. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma molécula do ácido orto e vou multiplicar por 2. Então, eu vou pegar este ácido orto, que é o H3PO4, e vou multiplicar ali, por 2. Por quê? Porque nós precisamos de duas moléculas de ácido orto, São duas moléculas de ácido orto para a gente tirar uma molécula de água. Então, o que seria, né, o que seria a proporção entre os elementos aqui, quando a gente multiplica por 2, ficaria 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Então, ficaria H6, P vezes 2, P2, O4 vezes 2, O8. Não é isso? H6, P2, O8. E dessas duas moléculas de ácido orto, nós vamos retirar aqui, uma molécula de água. A água não é H2O? Sim, a água é H2O. Vamos retirar aqui, né, essa molécula de água de dois ácidos orto. Então vai restar aqui, H4, P2, P2 menos nada, P2 e O8 menos O7. Beleza? Então, o H4P2O7, ele pode ser aqui, encarado como sendo um ácido piro. Beleza? Ou seja, o nome dele é ácido pirofosfórico. Tá bom? Então, galera, isso aqui é uma questão de nomenclatura, né? Como é que você dá nomenclatura para esses ácidos? Ora, você tem que identificar o ácido que ele vem, né? O ácido orto de origem, e aí, né, tirar uma molécula de água de um ácido orto ou tirar uma molécula de água de dois ácidos orto. Quando a gente tira uma, nós produzimos um ácido meta, e quando nós tiramos uma molécula de água de dois ácidos orto, nós vamos ter aí um ácido piro, beleza? Um ácido pirofosfórico. Na verdade, estão perguntando aqui, né? Como é que você faz isso no laboratório, né? Você aquece o ácido, né? Então, os processos de desidratação de ácidos podem ser também por aquecimento, viu, pessoal? Existem alguns meios aí reacionais para tal. Tá joia?
Então, vamos aqui adiante. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui do ácido fosfórico, H3PO4, que ele é um ácido orto também, e ele é ácido orto porque dele podemos retirar moléculas de água, né? Porque a partir do ácido orto, né, nós podemos aí promover algumas desidratações e chegarmos a ácidos meta e a ácidos piro, né? Nesse caso aqui embaixo, a gente tem uma molécula de ácido orto, perdendo uma molécula de água, chegando aqui no ácido meta, certo? E aqui embaixo nós temos dois ácidos orto, perdendo uma molécula de água, chegando aqui em um ácido piro. Tá bom, galera? Estão me perguntando se eu estou fazendo revisão, eu só estou lembrando a última coisinha da aula passada, tá bom? Isso aqui parece que no finalzinho da aula ficou um pouquinho confuso, aí eu estou voltando só para a gente retomar, tá bom? Então vamos lá, vamos agora falar aqui, galera, do grau de ionização, né? O que vem a ser ionização? Galera, vamos lembrar disso aqui, né? De acordo com o conceito de Arrhenius, um ácido é ácido porque este ácido em meio aquoso sofre ionização, né? Vou escrever um exemplo aqui, o HBr. O HBr é um ácido e este ácido, quando ele entra em contato com água, ele vai liberar íons H+, e o que é que sobra, galera? Se ele está liberando o íon H+, né, como a carga aqui é zero, a espécie que vai restar só pode ser um ânion, não é isso? Então aqui não liberou um H+, não saiu uma carga positiva, então o Br, galera, obrigatoriamente ele vai ter que ter uma carga negativa. Beleza? Então, galera, o HBr, quando ele foi colocado em meio aquoso, ele produziu aqui, ó, íons. Só que esses íons, eles não existiam anteriormente. Eles foram formados. Por que eu estou querendo te dizer que esses íons não existiam anteriormente? Porque no HBr, né, no HBr, nós temos o hidrogênio ligado com o bromo. Hidrogênio com bromo. O bromo é um metal ou o bromo é um ametal? E agora, hein? O bromo é metal ou o bromo é ametal? O bromo, galera, é uma metal. E quando a gente tem ametal ligado com hidrogênio, o caráter da ligação entre esses elementos é um caráter que é covalente. Não é isso? A ligação aqui, ó, é covalente. Beleza? Escrevi coval ali, né, para abreviar covalente. Por isso, galera, que no HBr, na molécula de HBr, a gente não tem íons, porque esta ligação entre o hidrogênio e o bromo, ela é uma ligação com caráter covalente, né? Ou seja, no HBr a gente não tem íons. Só que quando o HBr é colocado em meio aquoso, a gente passa a ter íons. Por quê? Porque o HBr sofre ionização, em que ionizar aqui, ó, a ionização significa o quê? Ionizar significa formar íons. Vou voltar alguns slides aqui atrás para que vocês se lembrem, né, o que é ionização. Só um momentinho que eu vou encontrar. Tchan, tchan, tchan. Aqui, ó. Ácidos são compostos formados por ligação covalente, porém, em meio aquoso, sofrem ionização, liberam íons na solução. Né? Dessa forma, pode-se dizer que ionizar é o mesmo que formar íons. Então, guardem isso, tá bom? Então, galera, o que eu estou querendo te contar aqui, né? No grau de ionização, eu estou querendo te contar a respeito da quantidade de moléculas que vai estar
sob a forma de íons, né? Que não vai estar ligada, e sim o quê? Separada na forma de íons, certinho? Então, galera, o que significa esse grau de ionização, né? É uma relação, é uma razão matemática. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Ionização é uma razão matemática em que temos o número de moléculas o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, olha aqui, ó. O grau de ionização de um ácido é a relação entre o número de moléculas ionizadas, né, que está de azul ali, e está aqui também o número de moléculas de ácido ionizadas, né, aquelas que estão na forma de íons, aquelas que não estão mais ligadas um átomo com o outro. Né, então, o número de moléculas de ácido ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Certinho? Porque o que é que vai acontecer? Galera, imagine que a gente tenha um recipiente e nesse recipiente, né, exista água, certo? Então aqui dentro a gente tem água, beleza? O que acontece, galera? Quando quando este meio aquoso aqui, né, quando ele recebe uma pequena quantidade de ácido, certo? Quando ele recebe uma pequena quantidade de ácido, vou chamar aqui de um ácido genérico HA, tá bom? Quando este ácido é colocado aí no meio aquoso, pessoal, algumas de suas moléculas vão ionizar. Por quê? Porque isso é natural de um ácido. As moléculas do ácido, quando entram em contato com as moléculas da água, elas sofrem um processo chamado de solvatação. Né? Os íons formados, eles vão ser solvatados e englobados pela molécula de água. Entendam essa solvatação como uma interação entre a água e os íons formados, certo? Nós veremos isso quando falarmos de ligações intermoleculares. Então, galera, quando a substância ácida entra em contato com a água, algumas de suas moléculas do tipo HA vão ionizar, ou seja, vão formar íons H+, e íons A-, íons H+, e íons A-. Só que também, pessoal, algumas das moléculas do ácido HA, algumas delas, né, dependendo do ácido, podem não ionizar. E aí essas moléculas vão ficar na forma HA dentro da solução de água contendo o ácido, certo? Então, pessoal, o que seria o alfa desse ácido, né? O alfa do ácido HA. Beleza? O que é o alfa? Olha aqui, ó, presta atenção. Você que está aí de fone de ouvido, atento. Galera, o alfa não é a razão entre o número de moléculas de ácido ionizadas? Sim, é o número, né? O numerador é a quantidade de moléculas ionizadas. Vamos supor aqui, né, que nós tenhamos esse total de moléculas aqui, ó. Nós colocamos 3 moléculas e só 2 ionizaram. Olha, a primeira que ionizou aqui, ó, A- e H+, uma primeira ionização, uma molécula, e aqui a gente tem uma segunda molécula ionizada, não é? Sim. Por quê? Porque elas estão na forma de íons. Então, galera, de todas as moléculas que a gente adicionou, só 2 estão o quê? Só 2 estão ionizadas. E qual que foi o total? O total foram uma que ionizou, 2 que ionizou e uma terceira molécula que não ionizou. Ou seja, o total de moléculas que adicionamos foram 3, não é isso? Então, essa razão aqui, 2 sobre 3, dá 0,66, e 0,66 é a mesma coisa que 66%. Ou seja,
deste ácido que eu estou tratando aqui, né, do ácido HA, 66% das suas moléculas, elas ionizam em meio aquoso, certo? Então, se eu coloco 100 moléculas dentro do meio aquoso, quantas que vão estar na forma de íons separadas? Ora, se o grau de ionização é 66%, significa que a cada 100 moléculas, 66 irão estar na forma de íons. Beleza, galera? Então, o que é que esse alfa nos conta, né? Esse grau de ionização, o alfa, ele conta para a gente o quanto um ácido ioniza. Se o ácido ioniza muito ou se o ácido ioniza pouco, né? Se em meio aquoso o ácido vai ter muitos íons ou se em meio aquoso o ácido vai ter poucos íons. Certinho? Olha aqui o ácido sulfúrico, pessoal. O ácido sulfúrico ele tem um alfa igual a 92%. E um alfa igual a 92% significa que a cada 100 moléculas de ácido que a gente tem, 92 delas vão estar o quê? Sob a forma de íons, sob a sua forma, né, de H+, e o ânion SO4 2-. Então, né, o ácido sulfúrico ele tem um alfa de 92%. E o ácido fluorídrico, pessoal? O ácido fluorídrico, né, este valor aqui está dizendo que o alfa dele é 2%. E o que isso significa? Significa que do total de moléculas que a gente adiciona, somente 2% vai o quê? Somente 2% vai ionizar. Ou seja, vai estar sob a forma de íons. Professor, e os 98% restantes? Vai estar sob a forma de HF, né? Então, quando o alfa, deixa eu apagar o que está escrito aqui. Por exemplo, o ácido, né, fluorídrico, o exemplo que a gente tem aqui do HF, certo? O HF, ele vai apresentar um alfa igual a 2%. O que esse alfa significa? Significa que de 100 moléculas que eu adiciono, né, vou exemplificar aqui com 100. De 100 moléculas que eu adiciono, 2 delas vão estar sob a forma ionizada. Não é isso? 2 delas vão estar sob a forma ionizada. E as outras 98? As outras 98 vão estar sob a sua forma não ionizada ou sob a sua forma molecular, né? Então, 98 delas vão estar sob a forma de HF e 2% delas vão estar sob a forma de H+ e F-. Beleza? Isso aí é o que o alfa diz respeito. Estão perguntando aqui, as questões sobre isso nos dão o número de moléculas para que a gente faça a conta? Sim, né? Se ele te pedir o alfa, ele tem que te dar o número de moléculas. Você não tem como adivinhar, não é verdade? Agora, o que geralmente acontece, galera? Para vocês falarem da força do ácido quando você sabe o alfa. E qual que é a relação entre a força do ácido e o alfa, galera? A força do ácido e o alfa é da seguinte maneira: quanto maior o valor do alfa, maior é a força do ácido, né? Quanto maior o alfa, mais forte é o ácido. Por que mais forte, professor? Porque para ser ácido, né, o ácido ele é aquela espécie que vai ionizar, né? Então, o ácido forte, ele ioniza muito, ele tem um alto valor do grau de ionização, um alto valor de alfa. Beleza? Então, quando a gente compara aqui, olha aqui, pessoal, nessa tabelinha de baixo aqui, né? Nessa que eu estou marcando, ó. Entre o ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico, qual dos dois, né, é ácido forte? Qual dos dois é um ácido mais forte do que o outro? A gente tem que observar os alfas. Se a gente observar, o alfa do H2SO4 ou alfa do ácido sulfúrico é 92%. E o alfa do ácido fluorídrico é 2%.
92 é maior do que 2. Então, por isso, o ácido sulfúrico ele é um ácido mais forte do que o ácido fluorídrico, tá bom? Então, a gente tem aqui ó, uma classificação, né, para falar se o ácido é fraco, forte ou moderado. O que são os ácidos fracos, galera? Um ácido fraco é quando o alfa é menor ou igual a 5%. Se o alfa do ácido é 5%, ele já é o quê? Ele já é fraco. Por quê? Porque é de 5 para baixo, beleza? 1%, 2%, 0,1%, todos esses são o quê? São exemplos de alfa menores do que 5%. Agora, pessoal, se o alfa do ácido ele é igual a 35%, se é igual a 35%, este valor está entre 5% e está entre 50%. Né? Então, nesse caso de um ácido com alfa entre 5% e 50%, o ácido é tido como um ácido moderado. Né? Isso, um ácido moderadamente forte. E um ácido forte vai ser considerado quando ele tiver um alfa maior ou igual a 50%. Professor, se o alfa for igual a 50%, o que eu posso dizer? Que esse ácido é forte ou fraco ou moderado? Ué, não é igual? Aqui não está falando maior ou igual? Se é igual, esse ácido também é considerado como um ácido forte. Beleza? Então, nós temos aqui algumas tabelas, né? Isso com alguns graus de ionização, certinho? Né? E aí eu posso dizer com toda certeza, olha aqui, galera, dessa tabela aqui, qual que é o ácido mais forte? O ácido mais forte para essa tabela. Identifiquem, galera. Aí, galera, muito bem. O pessoal está respondendo aqui já, ó. Muito bem. O ácido mais forte, com certeza, é o HCl. Sabe por quê? Porque ele tem o maior alfa, ele tem o maior grau de ionização. 92% das moléculas do ácido clorídrico, quando em meio aquoso, elas estão na forma de íons. Belezinha? E qual que é o ácido mais fraco? Agora tem que falar o mais fraco. Qual que é o mais fraco aqui, galera? Qual é o ácido mais fraco? Tchan, 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 tchan. Ó, muito bem, galerinha. É isso aí, responderam bonito. Ô, galera, o ácido mais fraco vai ser o HCN. Por quê? Olha o tamanzinho deste grau de ionização. Olha o tamanzinho desse alfa. 0,0008. Bem menorzinho do que 1, é isso? Sim. Né? Então, o ácido cianídrico, o HCN, é o ácido aqui que vai ter o menor grau de ionização e por isso o ácido mais fraco. Vamos colocar em ordem crescente aqui de grau de ionização. O menor de todos não é o HCN? Então, o HCN ele é o mais fraco de todos. Depois aqui, ó, o próximo menor. O próximo menor é o HF, não é? 8%. Então, HCN menor do que o HF. Entendam menor que como mais fraco que, tá bom? Depois do HF, vem quem, pessoal? Ó, 8%, aí o próximo maior é quem? Esse aqui também já foi. Aí o próximo maior é o H3PO4. Né? O H3PO4 a gente já viu nessa aula mesmo, que é o ácido fosfórico ou ortofosfórico, né? Então, H3PO4. Depois do H3PO4, a gente tem o H2SO4, né? Ah, professor, mas no outro slide ali, ó, o senhor colocou um outro valor, né, para o alfa do H2SO4. É porque esses valores, aqui, ó, tá 92%, né? Acontece que esses valores, pessoal, eles variam dependendo da temperatura, tá bom? E por fim aqui, né, o ácido que seria o mais forte, né, seria o HCl com 92% de grau de ionização. Beleza, turma? Então essa aqui seria, né, uma sequência em ordem crescente para a força dos ácidos, do ácido mais fraquinho, né, o ácido mais fraco, o HCN,
para o ácido mais forte, que é o HCl. Beleza? Fizemos isso aí pensando nos valores de alfa, ou seja, nos valores do grau de ionização. Queridos, por gentileza, né, vamos ver o que está escrito aqui no slide. Olha só. Um ácido pode ter sua força determinada pelo seu grau de ionização. Beleza. Ácidos que são considerados fortes quando ionizam muito. Desculpe a leitura. Ácidos são considerados fortes quando ionizam muito. Ou seja, em solução aquosa, a maior parte das moléculas do ácido... Olha isso aqui, pessoal. Em solução aquosa, a maior parte das moléculas do ácido adicionadas estarão sob a forma de íons H+, e um respectivo ânion. Isso quando o ácido é fraco, né? Aí tá o ácido forte, né? E quando o ácido é fraco, eles são os que em meio aquoso estão pouco ionizados. Eles vão estar mais na sua forma molecular, tá bom? Galera, agora com relação ao grau de ionização e a condução de corrente elétrica, né? Nós temos aqui nesse recipiente uma solução eletrolítica, e uma solução eletrolítica é aquela em que se pode, né, passar ali corrente elétrica. Galerinha, né, o que eu estou querendo te contar aqui? Porque quando esse sistema aqui é colocado na água, né, e o gerador é ligado, né, a corrente é fechada, a lâmpada acende, ela vai brilhar, a lâmpada vai acender. Aí eu quero te perguntar o seguinte: qual das soluções aqui, ó, desses ácidos que vai fazer com que a lâmpada acenda com maior intensidade, que a lâmpada fique mais incandescente, né? Então, para a gente entender isso aqui, é preciso que vocês, né, entendam a condução de corrente elétrica. A gente já falou, mas eu vou, né, refalar aqui, vou dizer novamente. Galera, a gente vai ter condução de corrente elétrica em meios aquosos, em meios líquidos, quando a gente tiver íons livres ou elétrons livres na solução, certinho? Quando a gente coloca um ácido em água, ele vai ionizar, né? Vou pegar um exemplo genérico aqui, né? Um ácido do tipo HAA, quando ele for colocado em meio aquoso junto da água, não é? Ele vai liberar íons H+, e um respectivo ânion, que eu vou chamar aqui de A-, certo? Galera, o que está acontecendo? Quando o ácido é colocado em água, a gente passa a ter íons na solução. E eu acabei de falar que a gente conduz corrente elétrica e quando a gente tem duas coisas, ou quando a gente tem elétrons livres, ou quando a gente tem íons livres no meio, não é isso? Então, quanto mais íons a gente tiver, mais a corrente vai ser transmitida com eficácia, não é isso? Então, galera, qual das soluções de ácidos aqui que vai ser a solução que vai liberar maior quantidade de íons, que vai fazer com que a lâmpada fique acesa com maior, né, intensidade luminosa? Ora, professor, vai ser aquele ácido que vai ionizar muito. E quando que um ácido ioniza muito, pessoal? Quando a gente vê o grau de ionização dele com um valor elevado, né? O pessoal respondeu aqui já, e respondeu muito bem respondido, que o ácido que melhor vai transmitir corrente elétrica, o ácido, a solução ácida que vai deixar a lâmpada brilhar com mais intensidade, vai ser a do HCl. Muito bem. Por quê? Porque ele é o ácido que mais ioniza, ele é o ácido que vai mais produzir íons em solução aquosa, e por isso a condução de corrente elétrica vai ser mais, né, mais otimizada, vai ser melhor a condução de corrente elétrica quando a gente tiver uma solução de HCl. Tá bom? Agora, pessoal, né, avançando aqui, quero ensinar para vocês uma regrinha para poder falar da força de um ácido, certo? Então, o que está escrito aqui, ó? Que um ácido pode ter sua força determinada pela diferença, e essa diferença a gente chama de X, né?
entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis, certinho? Então, para saber da força de um ácido, a gente tem que pegar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios ionizáveis, certinho? Né? Então, quando essa diferença dá igual a 0, a gente tem um ácido fraco. Quando essa diferença dá 1, é um ácido moderado. Quando a diferença dá 2, é um ácido forte. Quando a diferença dá 3, é um ácido muito forte. Beleza? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Isso, pessoal, serve para qualquer tipo de ácido? Não, por quê? Porque nós estamos falando ácidos que têm oxigênio, beleza? Então, isso aqui serve para os oxiácidos, para os hidrácidos, não. Então, por exemplo, pessoal, se eu pegar aqui, ó, o H2SO4, não é isso? H2SO4. Vamos achar o X aqui para o H2SO4. O que o X é? É o número de oxigênios. Quantos oxigênios ele tem? Olha aqui, ó, o valor aqui é 4, não é? Então vai ser 4, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Né? O que são os hidrogênios ionizáveis? São aqueles ligados diretamente aos átomos de oxigênio. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Então, o número de hidrogênios ionizáveis aqui, ó, é de fato 2. Os dois são ionizáveis. Então, 4 menos 2, o nosso X dá um valor igual a 2. E aí podemos dizer, sim, que o H2SO4 é um ácido forte, porque essa diferença X deu o quê? Deu igual a 2. Né? Se a gente for olhar aqui também pelo alfa, né? Quando que um ácido vai ser forte, galera? O ácido vai ser forte quando ele tiver um alfa maior que 50%, não é isso? Sim. E olha só o valor do alfa para o H2SO4, né? O alfa dele está aqui, ó, em 61%. 61% é maior do que 50%, então ele é sim um ácido forte, tá bom? Então, tanto pelo alfa quanto aqui, ó, pela regrinha de Pauling, né, que é fazendo aí a diferença entre o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, a gente chega na conclusão de que o H2SO4 é sim um ácido forte. Beleza? Então, pessoal, o H2CO3, ele é uma exceção à regra de Pauling. Por quê? Quando que dá o X aqui, galera? O número de oxigênios é 3. Hidrogênios ionizáveis é 2. Aqui dá quanto? Aqui dá 1. Não é isso? Então, mesmo ele tendo um valor igual a 1, o ácido, né, o H2CO3, que é o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Né? Mais uma vez, essa diferença X, né, da regrinha de Pauling aqui, esse valor X ele dá igual a 1. E por ser igual a 1, ele seria moderado. Só que na prática, ele é um ácido fraco. Beleza? Eu escrevi errado aqui, né? Excreção. Obrigado, galera. Que bom que vocês falaram. É uma exceção. É uma exceção. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Quando a gente compara, vamos ler isso aqui, ó, na comparação de oxiácidos que possuem o mesmo valor de X, né? Então, por exemplo, todos esses ácidos aqui, pessoal, eles têm o mesmo valor de X, né? E quanto que é esse valor de X? O valor de X é o número de oxigênios, 1, menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, 0, não é? Todos esses aqui têm o mesmo valor de X. Né? Então, para comparar, como é que a gente fala entre eles quem é mais forte ou mais fraco? Então, olha só, é o que está escrito aqui, ó. Na comparação de oxiácidos que possuem o mesmo valor de X, utiliza-se a eletronegatividade do átomo central para estabelecer a ordem de acidez. Aí ele fala, ó, quanto maior for a eletronegatividade do átomo central, maior será a força ácida. Por isso que o HIO
é maior, mais forte do que o HBRO, que é mais forte do que o... Desculpa, pessoal. Por isso que o HIO é mais fraco do que o HBRO, que é mais fraco que o HCLO. Por quê? Porque quanto maior a diferença de eletronegatividade, quanto mais eletronegativo for o átomo central, mais forte vai ser o ácido. Beleza? Então, o cloro é mais eletronegativo do que o bromo, por isso o HClO é mais ácido que o HBRO. Beleza? Bom, e aqui para os hidrácidos, pessoal, para os hidrácidos a gente tem que memorizar essa seguinte ordem, né? Que os fracos são o H2S, né? Que é o sulfídrico, o ácido sulfídrico e o cianídrico. O ácido HF é um ácido moderado e o HI, HBr e HCl são ácidos fortes. Esse aqui vocês têm que memorizar, tá bom? Decorem, tá certo? Bom, e falando aqui dos hidrogênios, né, que são ionizáveis, são os hidrogênios ligados aos oxigênios, pessoal. No H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados aos oxigênios, estão vendo? Então, no H3PO4, os 3 hidrogênios são ácidos. No H3PO3, nós só temos 2 hidrogênios que são considerados ácidos ou ionizáveis. Por quê? Porque nós só temos 2 hidrogênios ligados diretamente a oxigênios. Este hidrogênio não vai ter um caráter ácido, porque ele não está ligado a um oxigênio. E no H3PO2, a gente só vai ter um hidrogênio que vai ser ácido. Por quê? Porque só é ácido quem está ligado ao oxigênio e nós só temos este hidrogênio ligado aos oxigênios, tá bom? Os outros hidrogênios não estão ligados, né, diretamente a oxigênios. Tá certo? Só um minutinho. Galerinha, a gente continua aqui na próxima aula, tá bom? A gente continua aqui na próxima aula e caso haja alguma dúvida, a gente volta, tá bom? Eu vou voltar nessa parte aqui da regrinha de Pauling, tá? Para falar dessa diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios. Mas deem uma lida no slide, tentem por si só que vocês vão entender, eu acredito, tá bom? Então, galera, no mais é isso. Uma ótima semana a todos. Fiquem bem e até semana que vem. Beijos, valeu, tchau, tchau.